Bem-vindo ao Travel on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tem vídeo novo todo domingo. Temos várias viagens legais para você conferir. Vem com a gente! Aqui nós vamos comprar os ingressos. Na verdade, já estão comprados. Vamos retirá-los. Essa fila normalmente é gigantesca. Aí, tem ninguém. Já compramos. Os ingressos já estão aqui. Marília e Marília. E agora é passar. Hi, good morning. Aqui encontraremos pela primeira vez o ibis, esse pássaro branco, mas não será a última. Eles estão pelo parque inteiro. Aqui temos uma ideia do tamanho do parque, e já adianto que nem chegamos perto do Rafik's Planet. Essa é a árvore da vida. Os ibis são árvores pernaltas com pescoço longo, bico comprido e curvo para baixo. Normalmente os que vemos aqui são amarronzados quando jovens e brancos quando adultos. Eram criados nos templos egípcios, onde consideravam as aves sagradas, e várias foram enterradas mumificadas junto aos faraós. Essa é a ariranha. Ela é considerada o maior carnívoro semiaquático da América do Sul. Vive em média 20 anos em cativeiro. Elas também possuem manchas em seu pescoço que podem ser comparadas às nossas impressões digitais. Cada uma tem a sua. Atingem também cerca de 1,80 m de comprimento e pesam até mais ou menos 30 quilos. Pronto, chegamos à África. E a primeira coisa foi fazer um safari fotográfico. A maioria dos bichos estavam fugindo do calor e descansavam na sombra. Não foi diferente com os rinocerontes. Eles têm esse visual quase pré-histórico e está na lista dos mais ameaçados do planeta. Estima-se que são só 29 mil na natureza, contra os 500 mil no início do século XX. Seus chifres são compostos de queratina. Eles são herbívoros, comem até 45 quilos de comida diariamente, comendo folhas, frutas, gramas, caules e galhos. Desse leão só vimos um pedaço de sua cabeça. Foi acometido de preguicite aguda. Eles chegam até 250 quilos e podem medir de 2,60 a 3,30 metros de comprimento. Seu rugido pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. A gestação da fêmea pode levar de 100 a 119 dias, sendo comum nascerem de 2 a 3, podendo chegar até 6 filhotes. São capazes de comer até 30 quilos de carne de uma só vez. Normalmente quem caça é a fêmea, mas a primazia da refeição é do macho. Os pelicanos são conhecidos por sua bolsa acoplada de seu bico à garganta. Ela é meio elástica e ajuda em muito para capturar seu alimento. Frequenta as águas salgadas ou doces. Eles são bastante ecléticos quanto a isso. São 8 espécies. São carnívoros, consumindo mais que nada peixes, mas também anfíbios, crustáceos e uma vez ou outra algum pássaro menor. Curiosamente, vemos cada vez mais urubus aqui na Flórida. Vou deixar no card nosso outro encontro com eles. O urubu é uma ave conhecida por alimentar-se de organismos em decomposição, contribuindo assim para a limpeza do meio ambiente. Eles são da família dos condores. São encontrados exclusivamente no continente americano e possuem olfato e visão bem desenvolvidos. A pouca quantidade ou ausência de penas na cabeça ou pescoço torna-se mais fácil sua limpeza, já que se sujam muito de sangue e restos de carcaças. Não constroem ninhos, se utilizando de fendas em penhascos ou árvores ocas. E nas cidades grandes, na varanda. Essa é a baobá. Você também deve lembrar
do Pequeno Príncipe que tinha a árvore do baobá. Ela pode chegar a 25 metros de altura com até 11 metros de diâmetro. Podem existir por milhares de anos. Os galhos ficam até 9 meses sem nenhuma folha, parecendo uma árvore morta. Há 8 tipos, sendo 6 delas origem em Madagascar, na África, um no Senegal, também África, e outro na Austrália. O interior do seu tronco é oco e é capaz de armazenar até 100 mil litros de água, conhecida também como a árvore garrafa. Gente, uma nota extra. A fruta do baobá é um show de benefícios. Diminui a pressão arterial, emagrece, deixa a pele saudável, faz prevenção da anemia, regula a região gastrointestinal, favorece os ossos, aumenta a imunidade e ajuda com as doenças crônicas. Para tudo! O pó dessa polpa possui propriedades antimicrobiana, antiviral, antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. E te deixa pobre. Uma fortuna tudo isso aí. Ai, que tudo ter acesso a esses produtos. Fala sério, até que enfim vemos um bicho bem de pertinho. Olha que show as girafas e os gnus. É o animal terrestre vivo mais alto e o maior ruminante. Seu coração tem 60 centímetros de comprimento e pesa 11 quilos. Criou-se a lenda de que as girafas eram mudas que não tinham cordas vocais, mas elas emitem som sim, porém são em um tom muito baixo para nós ouvirmos. Elas, ao dar à luz, o filhote despenca de 2,5 metros de altura, e o mosaico de suas manchas são como nossas digitais, únicas para cada indivíduo. Esses são os flamingos. Eles são fiéis aos parceiros, acasalam com o mesmo indivíduo por toda a sua vida. Ambos, macho e fêmea, ajudam um ao outro na incubação dos ovos e primeiros cuidados da prole. A ave é muito conhecida por permanecer em uma só perna. Isso acontece porque elas equilibram a temperatura corporal dessa forma. Podem viver em média de 40 anos. Os flamingos são rosa porque comem uma alga que possui muito beta-caroteno, uma substância com pigmento laranja avermelhado. Esse é o okapi. Pensei que ele fosse primo da zebra, mas não. Acredita que ele é primo da girafa? É facilmente distinguido da girafa. É muito menor, mas as semelhanças são grandes, fora o genoma. Enquanto ambos sexos possuem uma espécie de chifres na girafa, só os machos têm chifres no okapi. Na verdade, o que se chama de chifre faz parte do seu crânio. Tem os mesmos números de vértebras no pescoço, porém no okapi são de dimensões menores do que na girafa. O okapi vive no Congo e foi descoberto no século XX. Eu fiz uns sanduichinhos e agora a gente está comendo. Antigamente davam um mapa do parque, né? Não Agora... pedimos? É? Ah, deve ter a aplicação. Só baixar a aplicação. Tá bom. Olha o Ibis de novo aí pedindo comida. O mais próximo do Mickey que estivemos. Que linda paisagem, não? Te digo que essa foi a atração que convenceu o Raul a vir a esse parque. Ele adora Avatar e confesso que foi a melhor atração que eu já fui em anos. E a cenografia externa é algo que leva o selo qualidade Disney. Impressionante! Antes que eu me esqueça, dá um like para nós. Dessa vez a gente caprichou. Foi a maior fila que pegamos em uma atração em Animal Kingdom. Mas olha, valeu a pena. A fila era muito longa. Ela andava rápido até. Mas, vou te dizer, eu iria de novo se não estivesse tão cansada. Super interessante. Nossa, como eu aproveitei, como eu gostei. Um passeio em cima daqueles pássaros enormes.
nos montamos en cada uno de ellos y disfrutamos Muito. 100%. Muito. Lindo. Vou te dizer que se eu não tivesse de subir tudo que a gente subiu, eu ia de novo. Mas é muito desgastante. Aquí está llegando Marília. Vamos a entrar agora embaixo da árvore da vida. Aqui vamos nós dois. Vamos para baixo da árvore da vida. Estamos cansados. Caminhamos para caramba. Eu já andei 12.000 passos hoje. 12.000 passos. Ela tem um aparelho que conta quantos passos dá, então tem isso. Mas você pode falar da felicidade que você sente da tua reação antigravitatória. Nossa! A Marília tinha um problema. Bom. Tinha um problema de gravidade. Ela não podia pegar nenhum brinquedo relacionado com gravidade. Ela Passava mal. realmente passava mal. Agora acabou de passar Avatar, que realmente Bota gravidade nisso. chacoalha bastante. É a parte que você voa com em cima de um pássaro e ele tá assim, de repente faz assim. Gente, eu não senti nada. Que bom, Marília, está curada. Fiquei tão feliz. Está curada. Agora temos que tentar as montanhas russas mais bravas. Tão cedo não. Não, mas ela está curada agora, o qual me deixa muito feliz, porque vou Porque poder... ele ia sozinho nas coisas que tinha coisa de gravidade, porque eu não aguentava. Agora ela vai poder ir comigo. Vamos a ir os dois. Marília está curada. Ta, 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 ta. Tan, 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 tan. Bueno, ahora vamos a entrar embaixo da árvore da vida. Welcome y'all to It's Tough to Be Above. For your safety, please keep your party together, abide by the ground markings, prevent confusion, and commentaries of listening between your party and others. Bueno, acabamos de visitar otra atracción, también en tercera dimensión, muy bonita, Mas interesante. era proibido filmar, então não filmei. Sí, no se podía filmar. Não, logo antes que reclamam que eu tô sem máscara. Você quer sua máscara. Bueno, parece que vou ter que entregar a máscara de Mickey. A ver, vamos a ver a máscara da Marília. Mira qué calor. A ver su nariz. Tô de Minnie ou Mickey, tanto faz. Mini Marília. Tá linda. De máscara não. Tá linda a máscara. Aí, Raul. Opa. Montanha. Tá bom. Aí. Te amo. Te amo também. Chegamos ao fim e do nosso limite. Queríamos ver o que esse espaço nos oferecia, mas estávamos já tão cansados e ainda tínhamos de caminhar até a saída e até o carro. Foi muito exaurido andar no parque sob o sol forte. Não pudemos ver tudo, infelizmente, e tivemos de abortar a missão de conhecer a Dinoland. Que pena. Semana que vem veremos a segunda parte dessa viagem. Como vocês sabem, compramos ingressos para Magic Kingdom também. E nós vamos a mostrar quanto gastamos, quanto custa a viagem para Disney, tintim por tintim. Até lá! Bom, por agora nos despedimos e agradecemos que estejam assistindo até agora. Dê likes e comente o que achou desse vídeo de hoje. Aqui tem indicação de outros 2 vídeos que achamos que possa te interessar. Na próxima semana, venha conferir nosso novo vídeo, todo domingo às 5 da tarde. Vem com a gente!